Vai falar do caso Marielle Franco. O ex-policial militar Rony Lessa fechou um acordo de delação premiada no inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. O caso corre em sigilo no Superior Tribunal de Justiça e a colaboração ainda precisa ser homologada pela Corte. Segundo o portal Intercept Brasil, Lessa teria citado o nome de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, como um dos mandantes do crime. Ainda de acordo com a publicação, a principal hipótese para que Brazão ordenasse o assassinato de Marielle seria por vingança contra o ex-deputado estadual pelo PSOL, Marcelo Freixo. Marielle Franco trabalhou com o ex-parlamentar durante 10 anos até ser eleita vereadora em 2016. O nome de Brazão também foi citado na delação premiada do ex-policial militar Elcio de Queiroz, que confessou ter sido responsável por dirigir o carro que perseguiu o veículo da vereadora no dia do crime. Nesta terça-feira, com a repercussão da delação, ressurgiram nas redes sociais fotos de Brazão em 2014, distribuindo panfletos na zona oeste do Rio para a então candidata à presidência Dilma Rousseff. Meses depois, Brazão angariou o apoio da Assembleia Legislativa do Rio, inclusive do PT, para ser indicado ao TCE. Silvio Navarro, novas informações aí sobre o caso. Vale lembrar que essa colaboração premiada do Rony Lessa ainda não foi homologada, né, se encontra ainda no STJ, e essa foi uma informação que foi veiculada inicialmente pelo Intercept Brasil, trazendo o nome, então, de Domingos Brazão como possível acusado como mandante da morte de Marielle Franco. Então, uma nova situação aqui no caso da morte da vereadora. Você chama a atenção para um aspecto importante, Paula. Ainda não foi homologada pelo STJ e precisa ser. Por quê? Porque esse cidadão tem um cargo. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso pela Operação Lava Jato por causa de desvio de dinheiro em vários contratos. Havia um esquema, aliás, não foi o único conselheiro preso. Havia um esquema de repassar 20% dos contratos públicos dentro daquela verdadeira organização criminosa que aconteceu no Rio de Janeiro nos governos do PMDB, do senhor Sérgio Cabral, do senhor Pezão, de toda a rede do PMDB na Assembleia Legislativa, dos Pisciani, de todos os aliados do PT, aliás, de todos os aliados de Lula, aliás. Este cidadão foi solto pelo STJ. Por que foi solto? Talvez se não tivesse sido solto e se de fato for comprovado que ele era o mandante da morte de Marielle, ele não teria mandado matar Marielle, porque ela morreu no ano seguinte. As obras no Rio de Janeiro foram absolutamente superfaturadas, havia desvio de propina e tudo isso foi descoberto. Só o Maracanã, por exemplo, onde ele é envolvido, numa das obras do Maracanã, a propina foi de 12 milhões de reais. Então é importante a gente lembrar disso, que o STJ agora tem uma delação para homologar, tem um caso em mãos e que ele, STJ, deixou esse sujeito na rua. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há um silêncio sepulcral. Onde está o presidente Lula, a Aniele Franco, a esquerda? Ninguém se manifesta. Aliás, eu só vi uma manifestação até agora de um dirigente do PT. Foi o senhor Coaquá, aquele mesmo que deu um tapa no rosto de um deputado no final do ano passado. Todo mundo se lembra, quando o presidente Lula foi à Câmara dos Deputados. Ele é vice-presidente do PT. Ele diz que tem certeza que o Domingos Brazão é inocente. Bom, o que já joga mais suspeitas ainda nesse caso. Mais um ponto aqui que eu queria destacar, a questão da delação. A delação no Brasil, aí as cortes superiores vão ter de deliberar. As delações, elas são válidas quando? Em que circunstâncias? Porque todas elas foram anuladas no caso da Lava Jato, por exemplo. Agora elas são válidas. Então eu acho que ficam várias pontas. Mas, enfim, foi um balde de água fria na esquerda que durante anos nutre essa narrativa, a palavra que eles tanto gostam, de que havia alguma digital da família Bolsonaro ou algo que ligasse a tal extrema direita que existe na cabeça desse pessoal à morte da Marielle. Aparentemente, depois de tantos anos, a polícia e as demais forças de investigação
não conseguiram encontrar esse rastro. Pelo contrário, chegaram a um rastro que não é bom para a esquerda. Talvez isso explique o silêncio. Pois é, Piotr, temos aí dois nomes de dois ex-PMs, o Rony Lessa e o Aélcio de Queiroz, que já estão presos desde 2019. Rony Lessa, então, faz um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, que ainda precisa ser homologado pelo STJ, e surge, então, o nome de Domingos Brazão nessa equação como um possível suposto mandante da morte de Marielle Franco. A minha questão é técnica. A Polícia Federal pode fazer delação? O que a Polícia Federal pode oferecer a um acusado em troca de informação e provas realmente privilegiadas para elucidar um caso? Porque o Ministério Público é exatamente o agente acusador. Se ele pode fazer, sim, essa delação, obviamente homologada por um tribunal, em que ele vai oferecer alguns benefícios ou redução de pena, enfim, alguma coisa que reduza a pena daquele sujeito envolvido no caso que está sendo investigado. Mas o que a polícia pode fazer? A polícia não sugere pena. A polícia só entrega todas as evidências que apura. Obviamente que tem que ser boas evidências. Isso vai para o Ministério Público faz a acusação formal, o processo se abre com a apresentação, obviamente, da defesa. Aí é um julgamento técnico pela corte específica. Mas a questão é, a Polícia Federal está celebrando acordo desse tipo, mas, de novo, tá sugerindo o quê? Oferece o quê em troca? Daí a questão é, se a Polícia Federal não pode fazer, nada disso vai ter nenhum valor. Se a Justiça homologar, o que ela está dizendo? Que o Ministério Público não tem mais essa competência ou ele não é imprescindível nesta hora? E se por um acaso a polícia está se sentindo na autoridade de fazer isso, está se sentindo na autoridade com qual determinação? Quem disse a ela que ela podia fazer isso? São todos casos, e o Ministério da Justiça disse que a Polícia Federal iria de novo se aprofundar nesse caso para tentar elucidar o mais rapidamente possível. Mas, de novo, nós precisamos recuperar pelo menos o mínimo de institucionalidade no país. O que me chama a atenção, até porque, de novo, né, é um vazamento de uma investigação que, obviamente, precisa ter certeza se realmente é isso. É o caso do Intercept quem fez. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Para mim, a questão é, a Polícia Federal é quem fez o acordo de delação premiada com o Rony Lessa? É isso? De novo, se fez, levando-se em conta o exemplo da Lava Jato, os promotores públicos, os procuradores, no caso da República, ofereciam alguma coisa, obviamente depois que a Justiça concordava, porque é o órgão acusador. A Justiça não vai aumentar uma pena se o Ministério Público não pede. O que a Polícia Federal pode oferecer nesse caso, se acaso é ela realmente que está fazendo esse acordo? Porque no caso do Mauro Cid também foi, né? A Polícia Federal que fez um acordo de delação com o Mauro Cid, que naquele momento a PGR se manifestou contrário, porque disse que aquilo era prerrogativa dela. Enfim, isso está uma bagunça, né? Ana, antes de te ouvir, Augusto, também quero acrescentar mais uma informação aqui em relação a essa notícia, porque hoje, depois do vazamento da delação de Rony Lessa apontar Domingos Brazão como mandante da morte de Marielle Franco, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou associações entre ele e o crime. Nas redes sociais, Bolsonaro escreveu, aspas, cessa a narrativa descomunal e proposital criada por grande parte da imprensa e pela militância da esquerda, fecha aspas. Ana. Paula, é o famoso ditado que a gente fala lá em Minas, né? Água, morro abaixo e fogo, morro acima. Não tem como parar. E a verdade, uma hora ela aparece. Fatos são coisas teimosas, como disse o segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams. Não adianta. Agora, uma notícia que eu estava lendo de 5 de janeiro desse ano. Aniele Franco vai se filiar ao PT para se viabilizar como vice de Eduardo Paes nas eleições do Rio. Aí você questiona, você fala, mas por que essa notícia é relevante? Porque o irmão do Brazão, ele foi condecorado, digamos assim, como novo secretário de Ação Comunitária da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Ou seja, a Aniele Franco, que hoje é ministra só porque é irmã da Marielle Franco, só isso. Não tem meritocracia nenhuma, não tem parte técnica nenhuma. A Aniele Franco vai ser vice do Eduardo Paes, que tem no seu gabinete irmãos daquele que teria matado a irmã? É isso? Confuso, né? Agora, já que estamos falando desde o início do programa de fake news, o que vai acontecer com as pessoas que usaram a morte da Marielle imputando o crime ao presidente Bolsonaro na época, né? Como da maneira que foi usado. A notícia foi usada sem escrúpulos, sem checagem, para prejudicar um político, no caso, o presidente da República. Vai ficar sem consequências. Todos os políticos que espalharam na época que Bolsonaro era um dos mandantes do crime ou estaria envolvido com o crime. Como fica isso, TSE? Ministra Carmen Lúcia? Como é que vai ficar essa história, ministro Alexandre de Moraes? Isso não é fake news? Acho que a pergunta é retórica, mas mais uma vez a hipocrisia é exposta, como um lado pode espalhar até o absurdo de que o presidente Bolsonaro estaria envolvido nesse crime e nada acontece, enquanto no outro lado, uma pessoa que sequer estava no 8 de janeiro agora está envolvida no inquérito. Pois é, Augusto, é o que diz a Ana, né? A esquerda passou anos tentando associar a morte de Marielle Franco ao clã Bolsonaro, e agora surge um outro nome, o nome de Domingos Brazão, que tem uma foto dele estampada com o 13, né? E Dilma Rousseff, temos aí para exibir mais uma vez essa foto, acho que foi de 2014, né? Exato, de 2014, Domingos Brazão, então usando uma foto Dilma, 13, temos aí para exibir? Tá aí. Não deixa de ser curioso, né, Augusto? Esse nome vir à tona agora, nessa delação do Rony Lessa. Aí deixa de interessar, né? A reação é, não, isso é mentira. Não foi o cara, queremos outro. E se ele aparecesse como cabo eleitoral do Bolsonaro? Estava resolvido o caso. Se ele tivesse feito a mesma coisa na campanha, tivesse feito o contrário nessa campanha, pronto, estava encerrado. O que prova que esse pessoal que fica aí clamando, quem matou o Marielle, quem matou, não tem o menor interesse na figura da vereadora assassinada. Para eles, quanto mais tempo durar, mais tempo esse caso ficar entre os não esclarecidos, melhor. Porque eles são tarados pelo uso de cadáveres. Sempre é histórico esse tipo de abuso, né, da inteligência dos opositores. Isso é zombar, né, de quem pensa. Vamos lá. Delação premiada, mas vale ou não vale? O Toffoli está anulando todas as que prejudicam amigos. Agora essa tudo bem, ele não se manifesta. Dependendo do teor, ele aprova. Se agora deixou de interessar. Segundo, está claro que a esquerda não quer encerrar o caso antes que todos os acusados sejam vinculados ao Bolsonaro. Se ele disser que não, eu usei aquele crachá da Dilma porque eu estava querendo disfarçar minha condição aí de oposicionista, de opositor do PT, aí muda tudo. O PT acreditou imediatamente no teor daquelas mensagens divulgadas, aquele material divulgado pelo Intercept, é um site, né? Quando apareceu o que prejudicava a Lava Jato, as trocas de mensagens entre integrantes da operação. Aí o Intercept era o New York Times brasileiro aí nos bons tempos. Como agora o material não interessa, a Intercept não tem nenhuma credibilidade. É um site aí que solta material não confiável neste momento. E, finalmente, eu vou repetir isso aí. O que vão fazer os caras que, como Flávio Dino,
né, disseram que não sossegariam até resolver o caso. Vão achar que o Brazão pode estar mentindo, que quem denunciou tem razão ou está encerrado o assunto. Não se fala mais disso até aparecer um suspeito vinculado ao Bolsonaro. O Flávio Dino disse que até o fim da gestão dele no Ministério da Justiça, o caso estaria resolvido. E isso ele usou até para justificar a estranhíssima incursão que ele fez pelo Morro do Rio, um morro perigosíssimo, e ele foi sem segurança. Ele está resolvendo o caso Marielle. E agora, vai para o Supremo e não resolve nada? Essa polícia que resolve em 1 minuto, sem ter resolvido nada, até o incidente no aeroporto de Roma, essa agora pode esquecer o caso Marielle, ou vão investigar até conseguir culpar de preferência o Bolsonaro, se não um filho. E se não der, um vizinho, parente, 50 para cá, 50 para lá, enfim. Se o culpado for um lulista, está condenado à liberdade.